CoachCast no ar, mais um episódio para a sua carreira, para o seu negócio e para a sua liderança. E não esqueça, para você que está ou nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma do seu streaming predileto aí de podcasts, vai lá e curte esse episódio, segue, compartilha com quem você acha que vale muito a pena e deixa seu comentário, e deixa seu like. Então, nos siga o canal lá no YouTube. Uma curiosidade, 80% das pessoas que assistem os nossos episódios não estão cadastrados ainda. Então, olha que oportunidade que a gente tem. Ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso, com pessoas incríveis, com histórias inspiradoras. E hoje a história inspiradora está lá em João Pessoa, na Paraíba, e é uma colega aqui, agente de bem-estar e felicidade também, que eu tive a honra de estar junto ano passado, já presencialmente, e num curso que a gente fez. E Tabata Lopes está aqui hoje conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Eu queria já começar te agradecendo a oportunidade de conversar aqui com você, com seus ouvintes. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada. Que legal. E a pergunta que eu gosto de fazer a todas as convidadas e convidados é assim: quem é você? Quem é Tabata Lopes? Vamos lá. Tabata Lopes é mãe de Valentina, esposa também, amante da natureza. Eu sou aquelas pessoas que ficam contemplando a natureza assim por horas. E eu acho que eu também sou uma entusiasta da vida, sabe, Sérgio? Eu sempre estou animada, eu acordo acreditando que o dia de hoje vai ser melhor que o de ontem, mas menos do que o amanhã. Então, essa mistura de entusiasmo com otimismo, sabe? De acreditar que as coisas vão ser melhores a cada dia. Que legal, que bacana. E a gente estava aqui conversando nos bastidores da sua trajetória, né? Você é uma profissional, uma pessoa que já esteve em vários lugares do Brasil. E como que é essa Tabata que circula por aí? Então, Sérgio, as mudanças, né? Quando veio a primeira, eu ainda era criança, então fui no embalo, mas hoje eu percebo que a mudança ela traz também essa versatilidade, essa adaptabilidade, e a gente está aí aberta à mudança, né? Faz parte, eu acho que, do nosso movimento hoje como família. Me mudei em alguns momentos aí, acompanhando a carreira do meu marido, e como eu trabalho online, eu consigo ir nesse movimento acompanhando ele, e tem sido uma experiência, assim, muito positiva, de resiliência também, de repente, a gente conseguir aí explorar novos espaços, novas culturas. Toda vez que eu mudo de cidade, de estado, né, para mim, assim, é aprender de novo, me colocar na condição de aprendiz. E aí eu mergulho naquela cultura e, nossa, é diferente de ser turista. Viver e morar na cidade é diferente de ser turista, e tem sido bem gostoso. Que legal. Quanto tempo você está aí? Aqui em João Pessoa, a gente chegou no final de novembro, Ah, bem 2 meses, bem recente. legal, bem recente, que legal. E é tudo diferente, né? É Apesar de tudo estar no diferente. Nordeste, cada capital, cada estado tem suas particularidades. Tem sua própria cultura, tem suas próprias músicas, tem seus próprios artistas, tem seu jeito próprio de viver. É muito legal, muito bacana. Que legal. Bom, vamos lá para o comecinho agora, então, da sua carreira, né? Qual foi a sua formação inicial e por que você escolheu? Sérgio, eu sou farmacêutica de formação, e essa escolha, confesso para você que não foi uma escolha muito consciente, né? Aquela escolha que a gente faz para o vestibular, e, né, num tempo em que a gente não tinha tantas ferramentas, né? Acesso a ferramentas, a mentorias como a gente tem hoje. Então, eu fui muito ali, né? Fiz um teste vocacional que deu área de saúde, mas eu queria ser engenheira. Como é que a gente junta a engenharia com saúde? Deu farmácia. Caraca, Então, foi mais ou menos assim. Mas me apaixonei pela profissão,
E fui trabalhar em hospital, e aí eu tive uma carreira de 17 anos nesse segmento. É Uau! complexo, complexo que é um hospital. Mas não foi só isso, porque também sou curiosa, eu sou muito autodidata, e aí a gente vai buscando outras coisas, e em paralelo também entrei na educação, e comecei a trabalhar com pós-graduação, fui coordenadora de pós-graduação, professora, e aí foi quando a educação começou a ganhar mais espaço na minha vida do que a própria farmácia. Até que chega um momento que eu decido sair da farmácia e entrar, assim, na educação de adultos. Que legal, Tabata. Esse teu lado de educação eu não conhecia, que legal. É. Teve sim, teve, e assim, entrar na sala de aula com adultos formados é diferente, sabe, Sérgio? E você se vê muito ali naquela cadeira. Poxa, quando eu comecei, eu tinha essas dúvidas, quando eu comecei, eu tinha essas inseguranças, e aí eu comecei a perceber que por mais que aquele profissional tivesse aprendido um monte de coisa na faculdade, né, todo aquele conteúdo técnico, a gente também precisava muito do comportamental. E aí foi quando essa questão comportamental começou a bater mais forte. E aí eu fui migrando para essa educação corporativa. Uhum, que bacana. E nesses 17 anos aí, quais foram as suas grandes dificuldades, os seus grandes desafios? Sérgio, a minha grande dificuldade foi ser líder. Cheguei recém-formada, então foi assim, primeiro emprego eu já era a líder da equipe, porque eu tinha nível superior, o pessoal era técnico, né? Então estava no nível mais, né, um nível abaixo, e eu olhava aquelas pessoas com 10, 15 anos de experiência. Nossa, foi um desafio gigantesco. E assim, não foi fácil, eu errei demais. Passei por dificuldades até que eu cheguei um dia e disse assim, não, se eu quero ter sucesso na carreira, se eu quero continuar, eu vou precisar aprender a ser líder. E aí eu comecei a estudar para sanar a minha própria dor da liderança. Que legal. Pois é, você falou uma coisa no comecinho, né? Vamos pensar que há uns anos atrás, estamos falando de em torno de 20 anos, Sim, a figura do mentor, a figura do coaching, ele não existia praticamente, ou estava começando aqui no Brasil. O coaching chegou em 99 por aqui, mas era muito restrito, era um negócio diferente, ninguém entendia direito, estava numa camada muito mais alta. Hoje, sim, ainda bem, está bem acessível a todos, né? Independente, pode ser estagiário ou CEO, tem acesso à mentoria, a coaching, mas não se tinha isso. Então, você falou um ponto fundamental aí, né? Não se formam líderes, às vezes, porque você não tem um líder formador de líder. Então, você vai aprendendo na marra o que é ser líder. E que bacana que você foi procurar isso. E naquela época, como é que você fez, assim, para ser uma líder boa? olha, Sérgio, a empresa, depois de algum tempo, veio um PDL, né, um programa de desenvolvimento e liderança, mas, assim, era um programa que ele não contempla tantas necessidades do líder ali que está no dia a dia, né, com o time. E não era suficiente, eu tinha que buscar fora. Então, foi quando eu comecei a fazer curso, ler, estudar. Então, foi muito assim, de buscar o meu próprio desenvolvimento. E não só na liderança, aí também vem comunicação, né? Vem um pacote junto. Porque eu entendi que eu ia precisar desenvolver, né, o que a gente chama hoje de soft skills, né, aquelas Uhum. habilidades comportamentais para poder sobreviver naquele ambiente que é bem desafiador. Com certeza. E qual que é a grande dificuldade de você pegar, por exemplo, não sei que idade você tinha, mas se tivesse 25 anos, pegava uma Sim, pessoa de 40 anos, naquela época, que olhava para você e, poxa, quem é essa menina, né, que vai querer me liderar? desse jeito, desse jeito. Quem é essa menina? Ela não sabe de nada. Eu estou aqui há 10, 15 anos. Eu tive humildade para aprender, porque a gente chega e precisa aprender, né, várias coisas, mas também cometi muitos erros porque não sabia o que fazer com aquele time. E eu, como a maioria dos líderes, reproduzia um padrão.
Então, era o que eu via, né, eu copiava e fazia igual. E confesso que, né, há 25 anos atrás, né, 23 anos atrás, era mais difícil encontrar líderes que eram exemplos mesmo, a gente estava ali num ambiente muito hierarquizado, ou os líderes ainda, né, assim como hoje, estão muito ocupados, então ninguém para te desenvolver, né, e você vai copiando, vai vendo e vai fazendo ali na marra mesmo, como você falou. Interessante isso. Agora, você acha que uma maioria de líderes sabe liderar efetivamente e liderar no sentido de gerir pessoas, ele sabe desenvolver pessoas, ou ainda a gente está num processo de construção? Nossa, Sérgio, um processo de construção, com certeza. Até porque o líder, ele é muito cobrado por resultado, né? Vamos colocar assim, entre aspas, ele não é cobrado para desenvolver pessoas. Mas a gente começou a entender que o resultado, ele vem com as pessoas, né? Mas tem muito líder que ainda não enxerga isso, ele está ali, né, focado na meta, no objetivo, e esquece que quem faz as coisas acontecerem é esse time, né? Sem dúvida alguma. E você, você tem uma atuação muito presente nas redes, é LinkedIn Top Voice, é palestrante e também TEDx Speaker. Olha só que bacana. E quais são as temáticas que você mais leva e o que que você tem de retorno, assim, das pessoas? Olha, Sérgio, eu falo muito sobre a liderança humanizada, né? Aí vem a segurança psicológica, assim, juntinha, acompanhando, e liderança feminina, né? Mas, assim, o que eu percebo é que ainda são temas relativamente novos, né? E quando a gente fala, assim, de segurança psicológica ainda, nossa, tem gente que não sabe ainda o que é, pensa que é saúde mental, né, uma confusão, e eu acho que a gente está num momento né, a NR1 acabou trazendo também, deixando isso mais à tona, de falar sobre esses temas agora, sabe? Mas eu percebo que ainda a gente está muito no início, tem muito pano para manga. Que legal. Então fala um pouquinho para a gente de segurança psicológica. Eu acho que essa temática é sensacional, né? Como que um líder pode ser um líder que promova a segurança psicológica para o seu time? Ou seja, a primeira coisa que o líder tem que entender é que a segurança psicológica, se a gente pudesse dizer assim, ela é o contrário de um ambiente de medo. E foi exatamente assim que há 25 anos atrás a gente chegou nas organizações, né? Todo mundo com medo. Você tem medo de falar com seu líder, você tem medo de errar, você tem medo de propor uma ideia nova. Essas organizações tomadas por medo são organizações sem segurança psicológica, né? Com baixo nível de segurança psicológica. Então, ele precisa pensar nessa lógica. Como eu posso conduzir o meu time sem necessariamente ter que partir para essa ferramenta do medo, que é uma ferramenta de controle? Então, a gente tem, por exemplo, no framework do Tim Clark, a gente tem 4 estágios de segurança psicológica. A segurança da inclusão, então, todo mundo naquele time precisa se sentir pertencente, incluído, todas as vozes precisam ser ouvidas. E aí a gente tem, né, por exemplo, o desafio do remoto, né, de você conseguir fazer com que essas pessoas se sintam parte do time. Às vezes você tem alguém que está lá em Manaus, tem outro no Rio Grande do Sul e tem outro que está do seu lado. Então, tem que ter muito cuidado para ele conseguir incluir todas essas pessoas. Segurança do aluno, que é as pessoas entenderem que elas podem se colocar na condição de aprendiz. Então, eu posso aprender aqui, eu posso fazer perguntas, nem tudo eu sei. Então, eu sinto que esse ambiente é um ambiente seguro para eu aprender coisas novas. Tem o terceiro estágio, que é a segurança do contribuinte. Eu sinto que aqui eu posso contribuir, eu posso fazer o meu trabalho bem feito, eu posso trazer colocações, e no último nível, que é o nível mais alto de segurança psicológica, é a segurança da mudança, do status quo.
Então, eu sinto que aqui eu posso trazer algo, desafiar o que está posto, mudar o status quo. Então, o líder, ele pode fazer essa escadinha, sabe, Sérgio? E tudo começa pela inclusão, por ouvir, de fato, as pessoas. Que legal, tá? Você trouxe pontos aí sensacionais e na sua vivência aí com lideranças, com desenvolvimento de lideranças, você acha que o líder que promove essa segurança psicológica, o líder que efetivamente está aberto a tudo isso, ele tem um resultado melhor para o seu time, um resultado para a empresa? Com certeza, Sérgio, aí não sou eu que estou falando, já são né, os resultados de trabalhos, e para você ter ideia, um grande trabalho que trouxe, né, a segurança psicológica para a alta performance, para esse contexto da alta performance, é um trabalho do Google, se chama Projeto Aristóteles, e o Google fez essa pergunta, né, é uma empresa orientada para dados. Então eles queriam entender o que é que fazem as equipes performarem bem aqui, né? Qual é o diferencial desses times? Porque, com certeza, eles queriam replicar isso, né? Vamos ter só time de alto desempenho. E fizeram uma pesquisa com 180 times, contrataram pesquisadores, e o resultado foi segurança psicológica. Então, assim, além da segurança psicológica, tinha estrutura, clareza, mas, de longe, o principal fator era a segurança psicológica, a pessoa sentir que ela pode pertencer, aprender, contribuir e desafiar o status quo. Isso faz uma equipe ser uma equipe de alta performance. Que legal, não, sensacional. E como você tem visto também essa questão dos líderes muito técnicos, que muitas vezes as empresas promovem excelentes técnicos, acabam perdendo um técnico e ganhando um péssimo líder. Como esse líder ele pode se moldar? Você já deve ter pego casos assim, provavelmente já fez mentoria com Sim, líderes assim. vamos lá. Tudo começa, às vezes, uma visão equivocada da liderança, tá, Sérgio? Às vezes, né, quem promove usam critérios que não são tão eficientes para promover. Às vezes nem pergunta para a pessoa se ela quer ser líder, né? E tem muita empresa que não tem outra possibilidade também, não tem a carreira em Y, por exemplo, né? Então, acaba sendo, assim, a única opção de crescimento da pessoa é ir para a liderança. Mas eu acredito que todo mundo pode ser líder, desde que queira, né? Eu acho que desde que queira, todo mundo pode ser líder. Mas, assim, na mentoria, eu atendo muitos engenheiros, farmacêuticos, profissionais bem técnicos, bem analíticos, mas é possível, sim, a gente respeitar essa autenticidade. Eu acredito muito na liderança autêntica, respeitar essa autenticidade e desenvolver. Eu costumo dizer que eu coloco muito ali, eu trago muito sabe o cinto do Batman? Então, a gente vai munindo esse líder de ferramentas para que ele saiba o que fazer em cada situação. Então, acho que é muito disso, trazer um arsenal aí de ferramentas para que ele entenda o que usar, quando usar e como fazer para superar dificuldades ali no dia a dia com o time. Sensacional o que você falou, porque justamente assim, o líder ele não precisa perder a essência dele como pessoa, como profissional. Ele tem que adaptar a essa realidade, porque existem vários tipos de líderes. Então, Sim. não existe uma fórmula mágica. Para ser líder é assim. E hoje eu gostaria que você comentasse isso. A internet, ela traz, né, uma infinidade de contextos, uma infinidade de influencers. São pessoas que às vezes nada contra os influencers, bem pelo contrário, né, tem muitos que são maravilhosos, tem pessoas que efetivamente sabem o que falam, e tem outros que leem um livro e dão cursos. Então, como a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não tem fórmula mágica para nada. Não, eu gosto de citar um exemplo, sabe, Sérgio? Se você colocar assim no Google como como dar um feedback, você vai ver o feedback sanduíche, um feedback que não é eficaz, que não dá em nada, que não traz resultado. E a mesma coisa, né, a gente vai desdobrando isso para pessoas que não têm a profundidade do conhecimento. Então, assim, eu teve, acho que
né, como minha formação é na área de saúde, eu aprendi desde a faculdade que eu tinha que entender quais eram as minhas fontes, né, da onde eu estava tirando aquele conhecimento. Então, selecionar bem a fonte, da onde você está bebendo essa água, vai ser importante, porque senão vai errar, vai copiar uma estratégia que não dá certo, ou que se deu certo foi no passado, ou às vezes só deu certo com ele, né? Porque também tem isso. Às vezes é um fato isolado que só deu certo com aquela pessoa, não quer dizer que é uma boa prática. Excelente, que bom que você trouxe isso, porque a gente tem que ficar atento a levar um conteúdo de qualidade para quem quer liderar. Sim. Porque esse líder, ele precisa ter noção, né, de onde ele está, que está lidando com pessoas. E assim, Sérgio, tem uma coisa que assim me impressiona bastante, é que liderança é uma área de conhecimento, a gente tem pesquisas, tem estudos científicos, a gente tem muito conhecimento produzido nas universidades. E às vezes chega alguém que nunca acessou um conhecimento desse e não vou desmerecer ou desvalorizar uma experiência prática que sim conta, mas não é só isso, sabe, Sérgio? Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que ter cuidado. Eu não posso jogar na lata do lixo toda a pesquisa científica em torno do tema de liderança, por exemplo. Então, trazer só um é perigoso, né? Nem só a teoria, nem só a prática. Eu acho que é uma junção aí das duas coisas. Que legal que você trouxe isso, porque a gente está falando aqui um pouco também de lifelong learning, porque eu tenho que estudar Sim, ao longo da minha vida, né, eu tenho que continuar estudando, e sem dúvida alguma, a experiência, ela é fabulosa, é sensacional, só que se você, com a tua experiência, não aprendeu nada e não trouxe também coisas, visões de fora, não vai adiantar, você não vai conseguir performar como líder. perfeito. E assim, e acompanhar as mudanças, né, Sérgio? Porque assim, o mundo está mudando, né? A gente tem entrado, novos entrantes, entrada de novas gerações com uma visão totalmente diferente da nossa. Então, assim, nem sempre, né? E um dos erros que eu vejo pegar bastante a liderança é confiar no sucesso passado. Então, deu certo, e eu continuo fazendo porque deu certo, mas espera aí, está dando certo ainda hoje? E tem muita coisa que não dá mais certo, muita coisa, porque a gente está lidando com um mundo totalmente diferente, tecnologia, remoto, geração Z, enfim, é um contexto totalmente diferente. É verdade. Aí a gente está falando um pouco de diversidade. O quão importante é que o líder seja diverso na sua essência. Sim, sim. E ter repertório, ter, né, sair da sua bolha, conhecer experiências diferentes, enfim, contextos de vida diferentes é importante. Até para ele aumentar a empatia, né? Para Uhum. ele desenvolver a sua empatia, ele precisa sair da bolha, né? Que legal, Tabata. Você trouxe pontos bem legais aqui. E eu queria que você falasse assim, como no meio desse tanto de informações, como é que você se mantém atualizada? Sérgio, eu não sigo muita gente, eu tenho assim, tem professores que eu acompanho, autores que eu acompanho, e eu vou ali fazendo uma curadoria, sabe? Porque senão a gente também passa a consumir, como eu estou falando, né, um conteúdo que não é uma fonte confiável. E às vezes, né, menos é mais, às vezes menos é mais. Que legal. Não, excelente. E de toda forma, a gente tem que consumir, certo? Sim, sim, sim. Tem que Aprender. definir, né? Tem que continuar aprendendo, mas voltando ali para a fonte, né? Sim, sem dúvida alguma. E fontes fidedignas, eu acho que é esse que é o ponto aí que você trouxe, né? Definir uma linha, mas sempre aberto também, né? A A conhecer novas conhecer, propostas, sim, é, só que, de fato, o excesso de informação às vezes é prejudicial. é verdade. Eu sempre estou buscando também curadorias que eu confio, né? Então, aí, de repente aparece um livro novo que, enfim, ninguém está falando, mas deixa eu conhecer, deixa eu ver se faz sentido. E aí, de repente, é um autor novo, é um professor, um pesquisador novo, e a Uhum. gente vai ali entendendo se é adequado.
Que legal. E nas suas mentorias, você tem entendido que os bons líderes são também os que consomem mais conteúdos, que estão com a cabeça aberta para o estudo? Sim, Sérgio. Eu acho que não só, a cabeça aberta para o estudo, mas principalmente é aquela coisa, né, que do mindset fixo, ou não, e acho que é isso, é entender que existem novas formas de liderar. É muito mais eu estar aberto a receber novos conhecimentos, a desafiar as minhas próprias crenças, né, muito, muito nesse sentido, desafiar eu estou disposto a desafiar minhas próprias crenças, aprender coisas diferentes e coisas novas. Então, não só estudar, mas é muito mais nessa posição de aprendiz, de querer aprender algo novo. Que bacana. Você sabe que eu estava escutando um podcast esses tempos, que eu acho que foi da revista Exame, e era, salvo engano, o presidente, eu não sei se é do Brasil, né, no Brasil, mas é o presidente da Pepsi. Ele procurava mentores para ele em cargos abaixo do dele. Então, ele pegou um supervisor para ser mentor dele. Por quê? Ele queria entender, porque era um supervisor bem mais jovem. Salvo engano, é assim a história. Pode ser que eu esteja confundindo questões de hierarquia ali, mas com certeza ele foi procurar isso. Olha que interessante, né? É uma forma de você aprender Sim, também. sim. Eu me lembrei agora de um caso que eu li, foi o do fundador do Walmart. Uhum. Dizem que ele, quando ia visitar as lojas, ele fazia questão de descer bem longe, pedia para o avião descer longe, para poder ele pegar um caminhão, porque ele queria ir com o motorista do caminhão conversando. Olha só, às vezes um trajeto de 30 minutos, porque ele disse que lá, e realmente é uma verdade, né, na posição lá de CEO, as coisas não chegam para ele, né? Então, era a oportunidade que ele tinha de estar ali com o motorista de caminhão e poder entender como é que eram, saber das coisas que não iam chegar para ele nunca. Então, eu Olha que acho que essa sensacional. visão de que todo mundo sempre tem algo para ensinar, eu posso aprender com qualquer um, eu acho que assim, é fantástico ter essa visão, essa mentalidade. Que bacana, Tabata. Isso é bem legal que você trouxe, principalmente para o líder. Porque Sim, esse líder que aprende com as pessoas que estão com ele, valoriza essas pessoas, entende essas pessoas, é o líder que com certeza vai ter um diferencial. e a gente vai para a escuta, né, Sérgio, que é, assim, componente principal da segurança psicológica, é eu conseguir ouvir as pessoas. E uma das coisas que eu tenho mais escutado nas mentorias, quando o líder chega, Tabata, eu não consigo parar para ouvir. Os líderes, eles estão com uma dificuldade, Sérgio, de conseguir parar para ouvir o time, porque essa velocidade, essa correria, essa cobrança, pressão tão grande que está todo mundo sempre correndo, que ninguém para ouvir o time. Então, quando a gente vê essas histórias, né, de, poxa, ouvir alguém, ouvir o que o meu liderado quer dizer, ou alguém que está bem mais abaixo ali, no nível da hierarquia, né, e poder ouvir essas pessoas é fantástico, porque além de trabalhar minha humildade, eu vou aprender e vou saber de coisas que podem fazer diferença, né? Que bacana esses pontos que você trouxe, Tabata. Muito legal mesmo. Ouvir. Líderes, vamos ouvir, ter escuta ativa. Exatamente. E não é fácil não, viu, Sérgio? É um desafio. Não, é um desafio, porque o líder ele tem o poder, ele tem o resultado que ele tem que entregar, ele tem que responder para o superior dele, e é tudo isso. Só que ele é, de toda forma, uma barreira também para impedir certas coisas de chegar no seu time, para que o time seja um time campeão. Sim, e a média liderança, que é o nível ali que eu trabalho, ela está numa panela de pressão, né? Porque é pressão de baixo, de cima e dos lados, é pressão para todo lado, não está fácil. E aí onde entra também o trabalho, né, de mentores e coaches, de poder apoiar essa liderança, porque no fundo, o ambiente, o contexto, ele está desafiador, né? Eles estão precisando de ajuda. Sim, Percebo muito nesse sentido. maravilhoso. Tabata, tá incrível a nossa conversa aqui, bem legal. Você trouxe vários insights aqui, tenho certeza que o pessoal vai gostar. E eu queria que você trouxesse assim alguma literatura que você esteja
consumindo agora, ou algum outro podcast, fala para os nossos ouvintes aqui e quem nos assiste. Já que eu falei tanto de segurança psicológica, eu queria deixar a indicação ali na minha estante, a Organização Sem Medo, da Emma Edmondson, que traz a pesquisa dela sobre segurança psicológica, foi num hospital, né, onde ela percebeu a diferença dos times, e acho que é uma leitura aí muito valiosa para todos os líderes. Muito bom, muito bom. Então fica a indicação da Tabata. E como que as pessoas entram em contato com você? Como contratam a tua mentoria? Como fazem para se Sérgio, conectar nas redes? estou em todas as redes sociais, é só me procurar, lá no LinkedIn, aqui no YouTube, enfim, no Instagram, é só procurar por mim nas redes sociais para conhecer mais do meu trabalho. Maravilha. Então se conectem com a Tabata. É Tabata Lopes mesmo que Tabata você... Lopes, Tá, isso, então tá Tabata joia. Vamos Lopes. lá, @Tabata Lopes, procurem e depois compartilhem com quem você acha que vale a pena este episódio. Tenho certeza que você adorou também estar aqui ouvindo ou assistindo. E Tabata, super prazer estar contigo nessa pequena jornada aqui do CoachCast. Ai, Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, viu? Conte comigo, foi um bate-papo gostoso e é sempre bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho e aprendendo também. Obrigada. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima.